Salve, salve meu clã! Estamos aqui naquele formato que eu troco uma ideia com vocês, o famoso Senta que lá vem história, com um cafezinho aqui na varanda, vamos dizer dessa forma. Hoje está meio frio aqui em São Paulo, mas hoje eu tenho um assunto que eu acho que vocês vão gostar, é bem interessante, assim, eu realmente não tinha pensado tanto sobre ele, mas deu um estalo, falou, poxa, esse assunto pode ser legal, e aí eu acho que vocês vão curtir. Antes de iniciar, eu quero deixar um recado aqui bastante interessante, que o canal ele atingiu a marca de 500 inscritos, então hoje eu acordei aí com essa notícia, né, então eu fiquei super feliz, super animado até vim gravar aí pra vocês, pra gente trocar essa ideia. Então muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, aí por favor considere a inscrição, deixe o like, isso ajuda bastante, tá? Essa parte dos números pode não parecer que faz tanta diferença, mas faz, seja para alcance, enfim. Tem muitas indicações de que as coisas estão funcionando. Então se puder fortalecer, tamo junto. E aí vem aquela questão, né? O que eu vou falar hoje, né? Talvez pela thumbnail você deva saber, porque a thumbnail dá meio que um spoiler, né? Mas basicamente é uma pergunta que eu já vi muitas pessoas fazerem, algumas discussões, e essa pergunta me deu um estalo na cabeça, que é: eu preciso gostar de programação para entrar na área, para ser programador, programadora, para fazer códigos e por aí vai? E isso realmente é uma pergunta que pode parecer besta, tá bom? Mas ela tem vários detalhes que são importantes de você imaginar, saber, etc, né? Então vamos lá. Eu vou ser bem, a primeiro ponto assim, eu vou ser bem direto e falar, você não precisa gostar de programação para você ser um bom programador, uma boa programadora, tá bom? Isso daí não é realmente algo necessário. Se você tem a intenção de pagar suas contas, de se sustentar, etc., e programação é ali meio que o objetivo que você quer alcançar para ter um bom salário, eu acho que é bem justo, tá bom? Você não precisa realmente ser aquela pessoa que se mata de estudar e que tem o amor ao negócio. Isso aí, meu, pelo amor de Deus, isso aí não existe, tá, mano? Não caia nesse papo que você tem que ser assim, porque se você não for, você é fraude, porque realmente isso, eu não acredito nisso. Eu acho que você também não precisa ser assim, tá bom? Então, qual que é o ponto onde eu quero chegar, né? Se a resposta foi tão simples assim, por que eu trouxe esse assunto? É porque eu lembrei de algumas coisas que podem fazer bastante diferença nesse tipo de raciocínio, que é o seguinte: vou tentar pegar exemplos que não sejam de programação para depois então chegar nesse exemplo de programação. Existem algumas coisas que eu já fiz na minha vida, principalmente videogame, vamos dizer assim, que sempre tinha alguém que falava, pô Alex, você é bom nisso, né? E aí eu falava, valeu, né? Tipo, agradeci, etc e tal. Mas chegou um certo ponto da vida em que teve um rapaz que ele fez, eu acho que uma palestra, eu não lembro exatamente quem é. E eu acho que nessa palestra ele me trouxe como exemplo. Ele falou assim, mas por que vocês acham que tipo, o Alex é bom no videogame? E eu falei, não sei também, né? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aí. E aí o que ele trouxe é que assim, a gente costuma ficar bom em alguma coisa quando a gente pratica bastante, tá bom? Quando a gente meio que mergulha, a gente vai para um outro nível do que geralmente as pessoas fazem. E aquilo mexeu um pouquinho assim na forma como eu penso e eu acho que faz sentido, tá bom? E muitas das coisas que eu me dediquei mais é porque de algum modo eu gostava mais do que as outras. Então coisas que eu acho que eu faço bem e que eu acho que tem essa influência é, por exemplo, desenhar. Desenhar quando eu era novo, putz, eu ficava o dia todo desenhando, porque era uma coisa que eu gostava. E realmente, né, tipo, tinha gente que falava, pô Alex, desenha isso aqui pra mim, faz isso aqui pra mim, porque via que eu tinha esse tipo de habilidade. Mas não sabia o quanto eu me dedicava para poder fazer isso, não sabia o quanto eu gostava para poder ter esse tipo de habilidade, sabe? Meio que entrava como dom, mas na verdade não, é porque realmente eu tinha um grande interesse, eu queria ali aprender, eu queria fazer as coisas porque eu gostava. Então, gostar daquilo que você tá fazendo, daquilo que você quer se aprimorar, eu acredito sim que vai te ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Até para trazer esse ponto de programação, eu não entrei em programação por conta de dinheiro, por mais incrível que pareça, não foi assim. Eu entrei porque eu gostava, tá bom? Porque eu entrei na faculdade de ciência da computação, eu gostava de computação de uma maneira geral, informática, manutenção de hardware, etc. E aí quando eu vi a parte de programação, eu entrei num modo na minha cabeça que parecia um desafio que eu queria me aprofundar, que eu queria aprender. É um desafio que eu queria meio que conquistar, vamos dizer assim, é como se fosse um jogo pra mim, tá bom? E dado que eu tenho essa configuração de que programação é como se fosse um jogo,
eu me senti desafiado, eu meio que criei um gosto em querer evoluir. E nisso de criar esse gosto, cada vez que eu aprendo alguma coisa nova, participo de um desafio novo, uma dificuldade, eu não vejo como o fim do mundo, vamos dizer assim, eu vejo como algo que, poxa, é uma nova fase de um jogo que eu preciso ganhar, eu preciso superar, eu preciso realizar esse desafio. Então eu tenho muito esse pensamento nessas coisas que eu faço, e é por isso que assim, eu gosto muito de programação, tá? É por isso que, tipo, hoje em dia, às vezes eu até fico naquela, putz, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser programação, porque eu realmente gosto, eu meio que me interajo muito nisso, sabe? É como se fosse algo que eu curto demais fazer. E isso é pra maioria das coisas assim que eu percebi que as pessoas me elogiam. A maioria das coisas que tipo me elogiam é porque realmente gosto, me dedico mais, sabe? Dificilmente algo que eu não curto, que eu não me dedico, eu tenho algum tipo de destaque de falar, ah, poxa, você é bom, porque realmente eu não vou me dedicar, entendeu? Não é algo que eu quero fazer. E assim, eu queria até saber de você também, se você tem esse tipo de sensação, esse tipo de experiência de coisas que você gosta versus as coisas que você não gosta, de entender se você é bom ou não naquilo, sabe? Se você conseguiu evoluir ou não naquilo, entende? É claro, eu acho que não dá pra ser uma regra geral, sei lá, por exemplo, fazer atividade física, academia. Eu tenho quase certeza que não é todo mundo que gosta de fazer, mas às vezes se dedica pra ter outro tipo de resultado, né? Então, eu acho que também tem esses casos, mas refletindo de uma maneira geral, até como eu falei, foi um estalo. A maioria das coisas que eu fiz, que eu fiquei bom e que as pessoas reconhecem, etc e tal, até mesmo, né, eu olho assim e falo, poxa, realmente, eu acho que eu sou bom nisso. É porque eu curto, é porque eu gosto. Então, eu imagino que pode fazer muita diferença se você gostar de programação durante o seu aprendizado, durante a sua evolução e assim por diante. Eu até vi algumas brincadeiras de alguém falando aí na internet que se você não gosta, então aprenda a gostar. Eu realmente não sei como que faz isso, né? Porque eu não tive esse perfil, mas se for possível, talvez, poxa, pode ser a virada de chave, né? A gente não gosta de alguma coisa, mas conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai evoluindo, vindo novos desafios, a gente aprende a gostar. Parece ser uma técnica interessante. Eu acho que eu vou até aproveitar esse momento para encerrar esse assunto e convidar você aí para comentar e falar o que você acha, né, desse ponto aí. Você acha que faz sentido a gente ter que gostar das coisas para realmente ficar bom? Eu tenho eu acho que esse viés, né, de acreditar que isso pode sim ter grandes influências, tá bom? Um fator muito importante, um fator que faz muita diferença. Mas eu acho que até um recado final antes de finalizar é que eu também não acho que você precisa se matar, tá bom? Eu acho que essa parte de, poxa, você precisa estudar 12 horas e viver a sua vida assim e tal, eu acho que é loucura. Eu acho que, mano, quem fala isso aí, pelo amor de Deus, velho? Vai se tratar, vai dormir um pouco, vai curtir sua vida aí, curtir sua família, que tem alguma coisa errada aí, mano, pelo amor de Deus, né? Também a gente não precisa viver uma vida que fica, entre aspas, não sei uma outra palavra, né, mas escravo de uma coisa de uma coisa que a gente precisa fazer porque a sociedade impõe, porque as outras pessoas falam, não, acho que isso não faz sentido, tá, gente? A gente precisa de fato ali viver a vida que a gente tem que viver, curtir o que a gente tem que curtir, fazer aquilo que a gente gosta e sempre ter uma maneira meio moderada de fazer as coisas. Tudo que é exagero demais eu acho que tende a ser não tão interessante assim, né? Enfim, eu acho que esse era o papo que eu queria trazer. Novamente convido você para fazer um comentário. Por favor, deixa aí o like, a inscrição, porque de fato isso faz muita diferença para entregar os vídeos, o canal cada vez crescer e de fato aí trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E fique à vontade também para sugerir outros conteúdos, né? Nesse papo aqui, basicamente é uma coisa super livre, você pode ver que não tem roteiro nenhum, é simplesmente para trocar uma ideia, e se às vezes eu falar alguma baboseira, também fique à vontade aí para trazer e falar, pô Alex, ó, isso aqui que você falou foi meio merda e poderia ser desse jeito e tal, eu não tenho problema nenhum com isso, tá, gente? Então, era isso que eu queria trazer, dar um golinho no café, vamos lá? E só para comentar, essa caneca é nova aqui, foi a Lura que deu, aquela caneca mágica, eu gostei bastante, e se você quiser dar um presente também aí, eu aceito, tá bom? É isso aí, gente, valeu, falou!